O e-commerce, ele é um quebra-cabeça. Ele tem muita coisa que deve ser vista com muito detalhe. E nós vamos falar rapidamente um pouco de cada um desses detalhes para que vocês possam ter uma visão geral dos problemas que a gente sempre enfrenta nesse dia a dia de vender online, que aparentemente parece só montar um site, né? Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouco de plataforma. Olha, gente, hoje todo mundo tem plataforma boa. As plataformas são sensacionais. Se você pegar, você tem hoje Magento, que dizem, uma plataforma aberta em PHP. Você tem Nopcommerce, que é .NET. Você pode querer pagar $1 milhão por uma ATG, que a Oracle comprou, que é na base, se não me engano, é uma outra linguagem, mas eu já vou lembrar. E aí você vai ter um grande problema, que é o que todo mundo tem, é a customização dessa plataforma. É fazer com que seu site não seja somente o produtinho ali com a fotinho maior, fotinho menor, detalhe do produto. E isso vai ter que ser temperado com o que você deseja vender. O seu mundo é cosmético, o seu mundo é eletroportátil, o seu mundo é roupa, o seu mundo é perfume, entendeu? Eu já ouvi coisas, por exemplo, nos anos de 2000, 2001, que nunca uma loja de perfume poderia dar certo porque ninguém conseguiria sentir cheiro pela internet. Também já ouvi que nunca poderia se vender uma geladeira porque o e-commerce nasceu para vender apenas livro e CD. Vocês lembram disso? Então, o que acontece? A plataforma, o segredo dela é como customizar. Como é que você vai integrar essa plataforma com o tal do RP? E como você vai conseguir fazer com que a plataforma e o RP funcionem harmonicamente? Em que sistema você vai usar isso? E aí é que o fígado dói. Pelo seguinte: customização significa planejamento, significa programação, significa detalhamento, significa escopo de projeto, e aí vocês vão ter que debruçar sobre tudo isso. E outra, depois de todo esse trabalho de fundo, sabe o que fica na frente de quem está olhando o seu site? O look and feel. Ou seja, a percepção, a navegação, a experiência de compra, como ele navegou, com que rapidez, com quantos cliques ele chega à compra, como é que ele olhou o produto, como é que ele sentiu o produto, tem vídeo, esse produto tem alguém explicando, tem alguém no chat online para falar dele para você em tempo real, você se sente envolvido pela loja? É muita coisa que vocês vão ter que ver em plataforma. Então, assim, quando a gente fala em plataforma, a plataforma é bonita, ali na prateleira. Trazer essa plataforma para a prateleira, para customizar, é aí que vai doer. E aí vocês têm que estar muito atentos para que destino é essa plataforma. Tá certo? Vamos lá. Depois disso, vem as análises de fraude. Todo mundo chegava para mim e fala assim, mas, poxa vida, quando a operadora de cartão de crédito, ela aprova e deu tudo certo e processou o cartão, não significa que o dinheiro está na conta? Não, não significa. Você tem o problema da fraude. A fraude é o não reconhecimento da compra pelo titular do cartão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ligar para o banco e vai falar assim, olha, seu gerente, que é sempre amigo dele, fala assim, não fui eu que comprei. Ah, não foi você que comprou? Não, legal. Aí o banco vai chegar para a operadora, que é, vamos dizer assim, é o adquirente, que é a Cielo, Redicard, etc., e vai falar, olha, sabe aquela operação? O cara não reconheceu. E aí o adquirente vai chegar para você, varejista, e falar assim, sabe aquele dinheiro que eu pus na sua conta? Sei, tomei. Aí você fala, caramba, e agora? Como é que eu vou reclamar? Não, você não vai reclamar. Acabou, perdeu. Aquilo se chama fraude. Então, o que você tem que tomar muito cuidado? E essas empresas que estão aí embaixo, elas estão aí para te ajudar com isso. O que você tem que tomar cuidado? De saber que, realmente, quem está comprando é o proprietário do cartão. É ele o titular. E como é que você vai saber que é ele? Você vai saber que é ele por quê? O telefone fixo bate com o dele, o CPF dele, que é ligado a um telefone fixo, que é ligado a um endereço, bate com o endereço de entrega, tá certo? E aí você tem bens com diferentes riscos. Por exemplo, eu costumo dizer que a fraude acontece no bem que você troca na calçada. Ih, fiquei sem. O celular. O celular é o primeiro bem que você troca na calçada. Qual é o outro bem que troca na calçada? Computador. Quem mais que acha um outro bem que troca na calçada? Relógio? Nem tanto, depende de gosto. Geladeira? Não, ninguém vai vender geladeira na calçada. E geladeira tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Ninguém frauda a geladeira, porque tem um local de entrega.
Entendeu? Então, vocês devem tomar muito cuidado com isso. Essa é uma parte sensível, porque o tiro vem direto na testa. Pelo seguinte, você deixou de receber um produto que você entregou e você perdeu todo o processo. E não tem como você entrar... Tem, juridicamente, mas vai demorar tanto para você conseguir recuperar esse dinheiro da operadora que ele já é considerado perdido no seu fluxo de caixa. Vamos lá. Portal de pagamento. Bom, legal. Hoje, os meios de pagamento, temos alguém aí já que trabalha com meio de pagamento, tá certo? Hoje, eles estão dominando. Então, eu costumo dizer que você tem dois tipos de pagamento. Você tem o adquirente e um subadquirente. Vamos falar um pouco o que é a palavra adquirente, que em inglês é o tal do acquire. É o seguinte... Uma Cielo ou uma Redcar chega no restaurante e fala o seguinte: pessoal, é o seguinte, todo mundo que comer aqui vai processar um cartão de crédito e eu vou pagar essa despesa. Então, por que é adquirente? Porque ele está adquirindo a despesa do estabelecimento. Então, ele é um adquirente. Então, você vai lá, paga, e o estabelecimento tem a boa-fé de que a empresa, como, por exemplo, essas, Cielo, etc., elas vão lá e pagam o estabelecimento. Por isso, o nome adquirente. Aí você tem o subadquirente. O subadquirente, o que ele faz? Ele é um cara que fica abaixo do adquirente, processando no adquirente e pagando o estabelecimento. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho um vizinho, eu tenho uma lojinha de roupa, meu vizinho tem uma lojinha de roupa, eu tenho a maquineta do cartão, o meu vizinho não tem a maquineta do cartão. Vai alguém lá para o meu vizinho e fala, eu vim comprar com cartão. Ele fala, caramba, eu não tenho cartão. Mas, peraí, o Paulo eu tenho aqui. Paulo, faz um favor, processa o cartão dele na sua maquineta, quando você receber, você me paga? Pronto, eu acabo de virar um subadquirente. Legal? Então, o que você tem que ficar de olho nessa turma? Taxa. A famosa taxa de administração que eles cobram de você, que para estabelecimento físico é uma, para estabelecimento virtual é outra, e essas diferenças são dadas ao risco dessas taxas. Então, vamos lá. Qual é a taxa administrativa para venda no comércio de varejo? Se for 30 dias, eu vejo grandes lojas aí com 0,5%, 2%. Se for em 10 vezes, essa taxa pode subir para 3%. Se for numa virtual, que tem um volume muito grande, você pode acompanhar as taxas do mundo real. Mas se for uma virtual com pouco movimento, aí você vai ser uma pessoa que vai pagar um pouco mais de taxa. A gente sabe que quem tem mais, aqui no Brasil, sempre pagou menos. Então, sempre de olho com as taxas. Uma outra coisa que você deve ver também com os subadquirentes ele fala assim, olha, você processou um cartão, eu pago para você no dia seguinte. Você vai perguntar, que taxa? Sempre perguntem, taxa. Sempre tenham que nada é de graça. Você vender em 10 vezes e receber em 30 dias ou receber no dia seguinte significa taxa. E isso faz parte do seu custo. Vamos lá. Galpão, logística. O Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Eu desisti de ficar grande que nem o Abílio e ter lá 100 mil metros quadrados que nem a Nova.com. Não dá para ter isso. Então, eu pensei o seguinte, se o Brasil é tão grande, por que a gente não trabalhar de forma em logística distribuída? Pô, eu sou um cara pequeno, então o que eu posso fazer? Eu posso ter uma filialzinha logística minha lá em Recife, que Recife é o hub de todo o Nordeste, e eu posso fazer uma entrega direcionada para lá. Pô, bacana. Então, o cara que vai me pedir qualquer produto no Nordeste, eu vou ter um frete competitivo, com um preço competitivo, porque eu estou agindo logisticamente numa fase, num modelo regional. Então, eu posso replicar isso para vários lugares, para Centro-Oeste, para Sul, para Sudeste. Vantagem desse negócio, teu frete vai ser imbatível, teu preço vai ser imbatível, porém você vai ter um problema, você vai ter que, se você banca estoque, e a gente viu aqui a história do fluxo de caixa negativo, você vai ter que ter esse estoque replicado. Então, você vai ter que fazer essa conta. E em que momento você tem que ter uma logística única e em que momento você vai poder colocar parte dessa mercadoria em um centro logístico avançado para ter essa logística regionalizada. E aí, a minha ideia é sempre o seguinte, você faz uma seguinte jogada. Você começa a promocionar um frete, por exemplo, para o Nordeste, você começa a promocionar um preço competitivo, para você crescer aquele mercado. E quando você tem um ponto de curva que você fala, poxa, com esse volume de venda no Nordeste, eu consigo bancar as minhas mercadorias nesse ponto avançado.
e aí você vai ter uma vantagem competitiva num país muito grande, onde você tem guerra de ICMS em todo lugar, você não vai ser afetado por essa guerra de ICMS, nenhum caminhão de televisão seu vai ser parado na fronteira da Cefaz, e nenhum estado como a Bahia vai pedir 10% da diferença de ICMS do consumidor final para vocês. Vamos lá, galpão. Olha, demorou muito para eu aprender como o logístico pensa. O logístico é um cara que ele não vê valor nas coisas, ele vê volume. Ele vê volume e você vê valor. Então, eu adoraria chegar para os logísticos de todo o Brasil e falar assim, cara, é o seguinte, eu ganho aí 10% de margem do meu produto, vamos fazer o seguinte, eu ponho toda a minha logística com você, não estou falando de delivery, hein? Eu estou falando ainda de galpão. Galpão é armazenagem, picking, packing. Eu ponho toda a minha logística com você e você faz uma seguinte jogada, eu te dou um percentual de vendas. O cara fala, pô, você está brincando, você vai me dar quanto? 1%, tá bom para você? Tá ótimo. Esse cara, em 3 meses, vai bater na sua porta e falar, olha, cara, a gente tem que rever aquele contrato, não está pagando a nossa conta. Você fala, mas, pô, a gente está vendendo para chuchu. Então, vamos lá. Eu aprendi com os logísticos a vantagem de ser mais velha é que você encontra, e o destino gratuitamente põe no seu caminho, bons professores. E eu aprendi o primeiro conceito chamado preço cubado. Alguém já pensou o que é preço cubado? Preço cubado é o seguinte, você pega um iPhone, que vai estar aí no mercado por 1.000 e alguma coisa, e você divide o preço pela largura, volume e comprimento, e você vai ter um coeficiente. Aí você pega uma geladeira e faça a mesma conta, e você vai ver que o preço cubado de um é infinitamente maior do que o outro. E isso os ladrões de carga já descobriram. É muito melhor você... Não precisa ser nenhum gênio. É muito melhor você roubar um caminhão de iPhone do que você roubar um caminhão de geladeira, não só pelo preço, para tirar o peso da geladeira, mas, enfim, em termos de rentabilidade, não é verdade? Então, o logístico, você imagina que se você trabalha com pallet, que é padrão, 1 metro, 1,50 m por 1,50 m, quantas geladeiras você vai por lá, quantos celulares e aparelhos você vai por lá, e aí você tem um valor de armazenagem. Hoje, o valor de armazenagem pallet ele não é um negócio absurdo. Ele vai entre R$ 35 e R$ 45 um pallet. Mas o problema, onde pode estragar a vida da gente, num custo errado, é a movimentação da carga. Porque o logístico ele não ganha só armazenando, ele ganha muito mais movimentando. Então, ele quer saber o seguinte, cara, você vai pôr tudo isso aqui, e quanto você vai movimentar por mês dessa brincadeira? Essa é a pergunta. Se você chega para ele e fala, olha, eu tenho 10 pickings por dia, ele fala, meu Deus. Se você falar, olha, eu tenho 3.000 pickings por dia, ele põe o tapete vermelho, vamos conversar. E aí ele até fecha um pouquinho os olhos para o tal do preço cubado, entendeu? E aí ele vai te dar uma chance boa. Então, sempre pergunte quanto é a movimentação. Principalmente quem vai trabalhar com eletroportátil, que a margem é pequenininha. Então, se um camarada, por exemplo, chega para você e fala assim, não tem problema, vamos fazer o seguinte, vamos fazer R$ 8 para a entrada e a saída da sua mercadoria. Fala assim, bom, então, cada vez que eu vendo o liquidificador, eu perdi dinheiro. Entenderam o problema? Esse é o problema da movimentação. E aí você tem o seguro. O seguro, em um centro logístico, é sempre jogado da seguinte forma. Você tem mais ou menos 0,15% do maior valor do estoque do mês, e você acaba tendo também uma coisa chamada taxa de gerenciamento de risco, que é o processo deles. Ou, fim, em suma, vai fechar mais ou menos em 0,30% o maior valor de estoque mês que você vai ter lá. Mas o maior segredo é realmente a movimentação. Então, sempre quando você for pensar em galpão, você pensa em armazenagem, movimentação e seguro. Não é delivery. Delivery é um outro copo. A gente vai falar deles também. Vamos lá. Controle de galpão. Pô, se você está falando uma coisa bacana, eu vou colocar a minha mercadoria em 3 lugares diferentes do Brasil, como é que eu vou controlar? Cara, só tem um jeito. Esse controle se chama EAN. Não adianta você fazer qualquer coisa diferente que não vai bater. E o EAN, hoje, obrigatoriamente, é um fato da nota fiscal eletrônica. Olha como a gente tem um sócio extremamente inteligente. Imagina o seguinte, imagina que numa NFE que você emite hoje, é campo obrigatório você colocar o EAN do produto. Bom, se é campo obrigatório você ter o EAN do produto na entrada, o EAN de produto na nota fiscal de saída, o governo sabe o seu estoque, tá certo? Então, ele nem precisa ir lá bipar. Pô, então, acabou a meia nota, acabou tudo isso nesse país. Quem pensa num negócio desse, esquece. Isso aí vai dar cadeia, entendeu? E aí você vai ter um tipo de produto que só tem o EAN, que são os produtos normais, e aí você tem alguns tipos de produto que tem 2 chassizinhos para você controlar, o EAN e o serial. Por exemplo,
Aparelho celular. Aparelho celular você tem sempre dois, que é o EAN, tá certo, do aparelho, e você tem o serial. E é no serial que se controla a garantia. Mas você pode ter mais um, que se chama ICCID, que é o número do chip. Então, o aparelho celular, ele é o cara mais complicado, porque ele é o único carro com 3 chassis. E você vai ter que bipar os 3 para fazer um bom controle disso. Então, se você consegue ter lá, na sua ponta de Recife, alguém bipando seus produtos, manda essa bipagem para você, o seu sistema confronta com a NFE de entrada, que hoje já tem os EANs ali, e você faz essa combinação, e você vai saber, basicamente, 3 coisas da jogada. Você vai saber o seguinte, o que veio na nota a mais, o que veio na nota a menos, acho que são 4, o que veio na nota e não está no físico, e o que veio no físico não está na nota. Quem trabalha com roupa sabe muito bem do que eu estou falando. Conferência de sapato nunca bateu, nem nunca vai bater. Vocês querem um exemplo disso? Vocês já viram todo mundo, quando no shopping você está passeando, e eles receberam uma caixa de algum fabricante, aí todas aquelas vendedoras sentam e começam a contar os produtos, aí você fala assim, cara, todo mundo conferindo, todo mundo conferindo. E você aí vai ter uma segunda coisa. Quando você chega para comprar o tênis, você chega e fala assim, olha, eu queria aquele tênis lá. Fala, um minutinho, o senhor senta aí. Aí vem o cara com 10 caixas, né? Ele joga tudo para você e fala assim, olha, aquele ali eu não tenho, mas eu tenho tudo isso daqui. Isso prova que o varejo tradicional ainda não tem um controle fantástico, e muitos já saíram em revista a respeito disso, sobre o que ele tem no estoque das lojas. Porque se assim tivesse, você entraria e ele falava assim, o senhor gostou daquele modelo? Espera aí, plup, plup. Esse aqui eu tenho tamanho tal, então ele já saberia de cara o que ele tem. Basicamente, as pessoas não sabem disso das lojas físicas. Por quê? Porque a loja física tem sempre quem faz o picking and packing, geralmente é o cliente. No virtual, não. E quem trabalha com 3 variantes, como roupa, por exemplo, que você tem, e calçado, que você tem a referência, a cor e o tamanho, e aí o SKU único, que é o Stock Keep Unit lá, que você fala, o identificadorzinho, é aquele item que daquele tamanho, e aí você mandou pelo correio aquele tamanho, e a carga furou, roubaram, e era o último dos moicanos, daquela cor, e o seu cliente liga e fala, mas eu quero aquele. Aí você vai ter um problema, você vai ter que recompensá-lo muito bem. Então, controle em e-commerce a tudo. Não tem e-commerce sem controle. Você chegar e falar o seguinte, puxa, eu comprei e não tinha no estoque. Esse é o maior furo que uma loja virtual pode dar. Você chegar para o cara, fazer ele ir até o final, o seu cliente, o seu e-cliente, ir até o final da ponta e depois você ligar para ele e falar assim, não tinha. Então, tomem cuidado. E, principalmente, com os counting downs das plataformas. Por quê? Porque uma plataforma, ela vai lá, você fala, olha, tenho 10, ela vai 9, 8, 7, 6... Mas e aí? E aí alguém descobriu que recebeu um produto avariado. E alguém chegou para alguém e falou, olha, esse produto está avariado, eu vou tirar do estoque. E não avisou a plataforma. Vai vender um avariado e não vai entregar. Entendeu a sincronia? Esse é o problema da sincronia das plataformas com estoque. E tudo começa no recebimento da mercadoria. Tudo tem origem quando você recebe uma NFE. E é ali que você vai ter que olhar. Vamos lá. Recuperação, cartão de crédito, boleto bancário. Eu coloquei isso daí só para vocês não esquecerem o seguinte, que uma das grandes fontes de recuperação de um e-commerce é você poder chegar para o seu cliente que, infelizmente, um cartão não processou, ou porque ele colocou um dado errado no cartão, ou uma data de vencimento, ou o dígito de conferência errado, ou, enfim, ou não tinha limite, você poder ter uma comunicação com ele dizendo o seguinte, olha, você tem uma outra forma, um outro cartão para você passar? E você sempre avisar que os boletos vão vencer. Porque boleto, apesar de ser aí uma faixa entre 15% e 20% das compras da internet, eles têm muito baixa conversão. Muita gente não paga o boleto bancário. Então, é legal. E boleto bancário é caixa positivo. É dinheiro recebido antes do faturamento. É o melhor negócio que vocês podem fazer, é no boleto. Inclusive, vai evitar taxa administrativa de cartão e aí você nem precisa antecipar recebível para isso. Integração com RP. Olha, integração com RP eu já participei de todas. E aí existe algumas sacadas da integração com RP. É o seguinte, eu chamo de 2 tipos. A indireta
e a direta. Você pode chegar e falar assim, olha, a minha plataforma de e-commerce tem um API, tá certo? E você joga todas as conexões possíveis nessa API, como alguém se comunica com ela para buscar pedido, etc. E aí você passa isso para o camarada do RP, uma DataSul, etc. Aí você vai pagar uma grana bem grandinha aí para essa customização. Então, você pôs o pepino da brincadeira, realmente, na mão do RP, e vai custar bacana. Vocês podem imaginar quanto custa a hora de um SAP, de um especialista em SAP programando. Ou você tem uma integração direta, quer dizer, gerando todas as regras de negócio do RP na plataforma, o que também é muito ruim, porque a sua plataforma vai virar um Frankenstein. O que acontece? Fala assim, pô, o que são regras de negócio? Por exemplo, imagina que até os impostos dos produtos, por exemplo, o que tem substituição tributária, o que não tem, o que tem monofásico, como cosmético, que só paga PIS e COFINS lá na origem, depois não paga mais nada, todas essas regras de negócio você vai acabar colocando na sua plataforma. RPs complexos, por exemplo, onde você, um SAP, por exemplo, que cada preço do produto trabalha com uma espécie de cotação, então, se o centavinho que foi gerado no pedido não bater com o que está cadastrado no RP, ou no SAP, o SAP não fatura. Então, vocês devem tomar muito cuidado. Então, o que eu costumo dizer? Integração, ninguém chega de manhã e fica feliz, vamos fazer uma integração. Isso aí é um inferno na torre para os dois lados, tanto para quem está do lado do RP, como para quem está do lado da plataforma. Então, você tem uma saída honrosa aí que você pode fazer uma brincadeira. Você pode deixar o RP como um gerenciador de NFE de entrada, de NFE de saída, e, ao mesmo tempo, você pode alimentá-lo com os pedidos que estão efetivamente sendo trabalhados. Legal? Aí você tem as entregas, que alguém já falou, poxa, eu só dependo de Sedex, cara, e sempre o Correio. Sim, o Correio realmente ele entra em greve uma vez por ano. Mas tem uma coisa muito interessante sobre o Correio. O Correio ele é a única empresa judicialmente que tem fé pública. Por exemplo, se você chega em qualquer outra empresa, num Correio, que não seja Correios, num juiz, num processo de PROCON, e fala, olha, está aqui o canhoto da entrega, o juiz não considera. Mas, se for do Correio dizendo, olha, está aqui o canhoto da entrega, o juiz considera. O Correio é a única empresa que tem a capilaridade que o Brasil tem. Nenhuma outra empresa dessas daí tem a capilaridade. E muitas dessas empresas elas fazem o que se chama repasse ao Correio. Porque o Correio ele tem uma tabela decrescente de preço de acordo com o volume. Mais uma vez, quem tem mais, paga menos. Então, o que acontece? Você deve estar muito bem armada para saber se você, quando tira do Correio um produto e vai terceirizar, se essa terceirização tem ou não o serviço do Correio. Se não, você tirou do Correio, o teu terceirizador vai lá e põe no Correio. E como é que ele ganha dinheiro? Ele fala para 50 mil empresas que ele está fazendo isso, todo mundo faz com ele cobra X de você e o Correio dá um desconto de X menos algum percentual. Então, por exemplo, vamos lá, alguém chega e fala, pô, Paulo, mas eu quero entregar no mesmo dia, todo mundo oferece isso. Bom, então, aonde nós vamos entregar no mesmo dia? Na capital? Ninguém vai entregar no mesmo dia no interior do Acre. Todo mundo vai entregar em São Paulo, todo mundo vai entregar em Belo Horizonte, todo mundo vai entregar no Rio de Janeiro. Então, pô, é muito bacana, porque essas empresas como Total, Direct, outras aí, Rapidão, etc., elas também podem fazer esse trabalho de surpreender o cliente. Todo mundo sabe que não tem coisa mais legal quando você compra no site, o site está dizendo para você, entrega em 5, você chega em casa no dia seguinte, pô, chegou! É a melhor experiência de compra que um camarada pode ter, é receber antes do previsto. E a pior é não receber, vocês sabem disso. Vamos lá, pós-venda. Pô, olha, isso aqui é um negócio complicado, porque hoje a conversa com qualquer plataforma, eu chamo que ela é multimodal. Então, pô, adoraria mandar um SMS, adoraria ter um chat online, adoraria falar por 0800 e adoraria falar por e-mail. Não sei se sobrou mais alguma coisa aí, tá certo? Então, o que você tem que fazer? O grande segredo é você canalizar o assunto. E nessa canalização de assunto, você vai ter sucesso. Porque, olha só, se o cara ligou para perguntar como é que funciona o produto, não é a atendente que vai falar de entrega. Ou se o camarada ligou e falando assim, olha, eu estava comprando no seu site e o boleto não gerou.
Por quê? Porque o site acaba gerando um boleto num pop-up e o cara tem um protetor de pop-up que não deixa o pop-up abrir, ele não consegue gerar o boleto. Então, as perguntas elas são muito segmentadas. E o grande segredo é você poder segmentar todas essas perguntas para que o seu cliente vá no canal certo. Quando ele vai no canal certo, seja uma resposta pronta, automatizada, ou seja uma resposta humana, ele vai estar falando com a pessoa certa. Agora, meu advice aqui, meu conselho como empreendedor, procurem sempre olhar os e-mails das perguntas da sua loja, sempre, sempre. Nem que você chegue e faça assim, e aí, quando chegar no assunto, fala assim, estou bravo, vou Procon. Quando vê essa palavra, você fala assim, epa, por que esse camarada está indo Procon? E evitem a todo custo o Procon. Evitem. Porque se o código do consumidor não fosse do consumidor, seria código do varejista, seria código do fabricante, mas o código é do consumidor, é ele que manda. Então, você tem que sempre falar assim, não, nunca arrumar confusão, nunca discutir, sempre entender por que ele realmente está frustrado com o seu trabalho. E se isso também não é um golpe, aí é um outro assunto. Vamos lá. Taxas de impostos. Bom, o Brasil é um dos países mais fáceis sobre impostos. Né? Quando o pessoal vem de fora e vai ter uma operação aqui, mercantil, ou seja ela qual for, todo mundo fica louco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nos tempos dos meus pais, dos meus avós, era muito fácil. Lá na 25 de março, você chegava, compra por 10, vendeu por 20, tudo resolvido. Não é mais assim. Hoje, você tem impostos disfarçados do produto. Por exemplo, PIS e COFINS é um imposto disfarçado. Eu costumo dizer que o PIS e COFINS é um murro de lado. O IPI já é um imposto direto. O IPI é um murro de frente. E aí, o governo estadual, com outros estados, inventaram a maior sacada do mundo, que, olha, é de tirar o chapéu, e eu não sei como é que ninguém não foi bater panela lá. E se alguém quiser, eu vou junto, chamada substituição tributária, que quando todo mundo fala, puta, o que é isso daí? Não, substituição tributária foi a maior sacada do mundo. Olha só como é que é legal. Eu sei que se você perguntar o que é substituição tributária para um contador, coisa que eu não sou, ou para um advogado, coisa que eu também não sou, eles vão te explicar de um jeito que você não vai entender, porque eu já perguntei, eu já fiz esse trabalho. Eles vão falar, e educadamente vão falar, você entendeu? Você vai falar educadamente, entendi. E você nunca mais vai tocar no assunto com ele, né? Você não é louco de fazer isso. Substituição tributária é o seguinte, imagina que o governo pegou esse produto aqui, tá certo? Pegou isso aqui na indústria e falou assim, bom, esse produto aqui na indústria, por quanto ele é vendido no varejo? Um olha para o outro e fala, não sei. Mas vamos fazer uma pesquisa, cara. Vamos lá, pesquisa lá. Vê por quanto está no Magazine Luiza, entra aí no Buscapé, dá uma olhadinha. Os caras olharam, falaram assim, olha, nós descobrimos que esse produto aqui, quando sai da indústria, no varejo, os caras põem um markup, né, quanto joga em cima, geralmente 40%, 50%, vamos por 60%, vamos por 60%. Mas como assim? Vamos por 60%? Vamos por 60%. Todo mundo que compra esse produto aqui põe 60%. O nome disso se chamou MVA, Margem de Valor Agregado de Substituição Tributária. É a taxa que o governo sonha que você põe em cima. Espero que não tenha ninguém do governo aqui. Mas é a taxa que o governo sonha que você tem em cima. Que a indústria fala, não é 60, é 30, ninguém põe isso. Não, é 60. E aí vai o sindicato da indústria, briga com o governo e fala, vamos abaixar isso. Pô, legal, vamos abaixar para 50, conseguir uma melhorinha. Mas olha que interessante como é que é calculado isso. Eles pegam o preço de venda da indústria para o varejo, adicionam um imposto chamado IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, colocam essa margem em cima, e depois, se você está em São Paulo, para facilitar, onde o ICMS, vamos dizer, 18 na entrada, 18 na saída, eles vão calcular 18% sobre essa entrada. E lá na outra ponta, você se acredita de 18% sem o IPI. Alguém está vendo uma cascata aí? Cascatona. E esse imposto, ele pode ser considerado como IPI, porque você vai receber um produto da seguinte forma. Produto X, R$100, 22% de IPI e R$200, aliás, de R$50 de substituição tributária. E aí, quando você estava falando com a indústria, para facilitar a vida, ela tem sido bacana, ela já dá o preço com os impostos, tá certo? Isso é importantíssimo.
mas você tem que entender toda a cadeia que você está. Não só isso, você tem que entender com o seu contador qual é o tipo de empresa que você tem. Você tem uma empresa no lucro real? Você tem uma empresa no lucro presumido? Quais são as taxas de alíquotas que você paga no seu imposto para que você, na compra de bens tangíveis e bens não tangíveis, você possa fazer a conta certinha de quanto está deixando em casa esse produto. Eu costumo dizer assim, que tem o EBITDA, né, que eu aprendi com os investidores lá, que é o lucro antes de depreciação, taxas e impostos. Pô, se eu vivesse de EBITDA, minha vida seria outra. Mas eu vivo em lucro depois de impostos. E não estou falando de funcionário, não estou falando de nada disso. Assim, é lucro depois de impostos. Assim, o quanto deixa líquido aquela operação na compra e venda. Isso tem que ser assim religiosamente controlado por vocês. Porque eu vou contar por quê. Porque o mesmo produto ele pode ter tarifas diferentes dependendo do estado que ele vem e dependendo da cadeia que ele vem. Por exemplo, se você comprou o liquidificador da indústria, ele vem de um jeito. A formatação tributária. Se a indústria vira para você e fala assim, olha, Paulo, eu não tenho esse liquidificador aqui, mas eu tenho o seguinte, tem um varejista que tem e ele vai te vender. Já vem de outra forma, já não tem MVA, já não tem IPI. Entendeu? Então, fiquem bem atentos da fonte que você está pegando o seu produto, como você paga imposto e como você tem débitos e créditos de impostos. É complexo, mas não dá para fugir. Vamos lá, conciliação de recebíveis. Putz, isso aqui é um parto, quem trabalha com cartão de crédito sabe, né? Eu tenho um amigo, e inclusive eu já vivi muito esse tempo, que eu só sabia quanto eu ia receber de cartão quando o banco punha. Então, de manhã, todo mundo corria para o internet bank e falava, quanto entrou? E a gente não tinha um planejamento. Pelo seguinte, a operadora de cartão, o adquirente, ele dá para você uma perspectiva de recebível. Não é que nem você colocar uma duplicata em banco, e aí pode acontecer duas coisas. Ou o cara paga, ou o cara não paga, ou você prorroga, ou você dá desconto. 4 coisas. Aqui no cartão é o seguinte, pode ter tido um chargeback, por exemplo. Isso é um problema, porque aí, se você acha que esperar aquele dinheiro não vem. Outra, você tem os parcelamentos do cartão. E aí você está fazendo em 10 vezes, porque varejo significa preço e parcelamento. Né? Na verdade, para mim, varejo é preço, parcelamento, produto e publicidade. São 4 elementos que não dá para fugir disso. São os 4 P's. E aí eu costumo dizer que tem mais um quinto, que é a pessoa que está com você trabalhando, as pessoas que estão com você trabalhando e as pessoas que estão comprando, que é o tipo de mercado que você está colocando. Voltando aqui na conciliação, hoje você tem ferramentas de conciliação. O que são essas ferramentas? A conciliação de recebível ela trabalha em 2 pontos. Primeiro, você tem que ter certeza que tudo que você faturou foi efetivamente processado e entendido pela operadora. O que eu quero dizer? Você tirou uma nota? Tirou. Processou o cartão? Processou. Esse processamento teve sucesso? E aí o seu cara de sistemas vai estar... Tem um NCU que manda lá um númerozinho que diz que ela processou. Legal. Então, a operadora entendeu que você tem um crédito com ela? Entendeu. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto da conciliação. É saber que realmente tudo que você está faturando no e-commerce realmente foi processado com sucesso. E aí existem muitas empresas que vão ajudar vocês nisso. E o segundo ponto é, se tudo que a operadora está dizendo que você tem para receber vai ser depositado e no dia certo e na conta certa. Porque a operadora faz o seguinte. Por exemplo, no Visa, se você recebeu 10 mil no dia, 10 mil reais no dia, e foram 10 pedidos de R$1.000, você está tudo bem. O problema é quando você receber 9 e você fala, mas quem foi o desgraçado que não pagou aqueles 1.000? E aí você tem como é que você vai descobrir isso? E ainda vamos dizer que todos os produtos são iguais, então você realmente vai ter um problema aí para descobrir. E a conciliação, ela resolve esse problema. Legal? Esses 2 tipos de confronto. Bom, logística reversa. Troca, arrependimento ou defeito. Esse aí é um ponto complicado. Quantas vezes a gente vê nos filmes de Hollywood as meninas saindo com a etiqueta na roupa para a festa e depois devolve a roupa. Isso daí é um direito adquirido do consumidor. Ou seja, você pode se arrepender do produto porque você está fazendo uma compra não presente. As compras não presentes, elas surgem esse arrependimento. A troca é um elemento que você vai fazer para esse cliente, querendo ou não. E o defeito
é o outro ponto. Então, você tem duas opções. Você retira na casa do cliente, e aí ele fica cômodo, e ele começa a te dar muita troca e defeito. Você pede para ele ir a uma agência de correio, que toda cidade tem um, para que ele possa fazer o despacho dessa mercadoria, ele devolver para você, já é um trabalhinho, então ele vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Então, como é que você vai elaborar essa logística reversa de bens tangíveis? Gente, isso é principal, isso faz parte do atendimento, e isso deve ser colocado com muito carinho. E, principalmente, vocês acertarem com fornecedores de vocês o seguinte: olha, quando é troca por arrependimento, quando é arrependimento, eu banco, quando é defeito, você banca, quando é uma coisa, a gente banca junto. Então, você tem que ter essa negociação. Porque se alguém pega um produto, abre, tira da caixa, experimenta, está com defeito, devolve o produto, esse produto tem que ser trocado no fabricante. Então, sempre na questão da compra, você tem isso, o que já é difícil quando a gente vai trazer uma mercadoria da China, entendeu? Porque aí você não tem fabricante para conversar. Outra, você não vai fazer uma logística reversa para o seu exportador lá do outro lado, é muito caro. Então, tem que olhar como é que funciona isso. Vamos lá. E aí, nós trabalhamos aí dentro dessas operações de e-commerce, para resumir, ou sendo a empresa que ajuda a ponta para que um terceiro fature, ou a gente vira realmente a empresa que fatura para essa empresa. Legal? Bom, esse aí é o Full Scalena Service, é o que a gente faz todo dia, por isso que a gente não dorme, é revoltado com o governo, com tanto imposto, tá certo? E sempre tem problema todo dia, e é por isso que a gente está aqui. Muito obrigado.